O jogo mais simples e perturbador que eu já joguei na minha vida. Essa missão, ajudar uma garota a comprar leite. Parece fácil, mas não é tão fácil quanto você pensa. O jogo começa mandando a gente escrever nosso nome, como no pacote. O porquê do como no pacote, já já vocês vão entender. Nossa protagonista do jogo está a caminho do mercado, treinando a fala dela, treinando como ela irá se comportar dentro do mercado. Mas sem sucesso, ela realmente não consegue treinar e não consegue pensar em algo para ela poder se comportar dentro do mercado. Queria ressaltar algo que ela fala nesse diálogo. Abre aspas. Imagino-me como uma personagem em um jogo. Quem sabe isso ajuda a me organizar os pensamentos. Há jogos onde é possível ver os pensamentos dos personagens, sabe? Na tela. Fiquei me perguntando, será que isso era só algo que ela pensou aleatoriamente? Ou será que ela já pensava sobre isso há muito tempo? Porque é exatamente o que acontece. A gente tá jogando um jogo onde a gente consegue ler os pensamentos dela. Enfim, nosso personagem e a protagonista continuam conversando. Papo bem bizarro do papo deles que eu particularmente não entendi muito. Eu acho que não tem muita coisa a ver com a história. Mas eles decidem se apressar porque o mercado já ia fechar. Então eles finalmente chegam ao mercado. Chegando no mercado, a coisa muda de figura. A gente conhece o nosso primeiro ser vivo. Se é que dá pra chamar isso de ser vivo. Que é um personagem que só diz a palavra. E nesse diálogo que a protagonista tenta ter com esse personagem, descobrimos que a protagonista tem medo da palavra O. E ela mesma diz que ela tem medo porque ela vê essa exata imagem. Puta que pariu. Depois dessa imagem bizarra que ela mostra, ela continua insistindo em tentar falar com o bicho e ele literalmente se desintegra. Então, vendo isso, ela vai até a prateleira para poder pegar o leite. E aí rola um papo muito bizarro sobre ela falar de saco e leite no saco, ou saco no leite, que é uma coisa muito esquisita. E o nosso personagem fala pra ela se apressar, que o mercado já ia fechar pra ela poder ir pro caixa pagar o leite. Chegando no caixa, o caixa é literalmente um alien muito bizarro, que é meio que agressivo, entre aspas, com ela. E ela não entende o porquê, mas o nosso personagem fala pra ela que é só ela pagar pelo leite, que eles poderiam ir embora. E aí eu quero ressaltar mais um ponto. 2 dias se passam até que ele acena com a cabeça e põe o dinheiro na máquina. Mas peraí, como assim 2 dias? É sério que passou 2 dias que ela estava dentro do mercado? O mercado não estava prestes a fechar? Não faz sentido nenhum. Enfim, ela finalmente vai em direção à sua casa. No caminho de volta para casa, a protagonista está viajando nos próprios pensamentos até que nosso personagem avisa ela para ela tomar cuidado. E quando ela abre o olho, ela vê um urso passando por ela muito rápido. E aí o nosso personagem avisa pra protagonista que na verdade não era um urso, e sim um caminhão. Ah, pera. Então se na verdade não era um urso e sim um caminhão, então tudo que a gente tá passando até agora e tudo que a gente tá vendo é na visão da protagonista? Então, na verdade, o caixa não esperou 2 dias pra poder examinar a nota. Aquela pessoa que ela se comunicou, na verdade, não falava só a palavra O. Mas ok, a gente precisa voltar pra casa com leite, então a gente não tem muito tempo pra perguntas. Continuando o caminho, ela fala, se pensar bem, o caminho do mercado tem uma propriedade interessante. De maneira bizarra, ele se ajusta a mim. Quando me apresso, todos os semáforos se apagam. Quando quero chorar, uma nuvem se forma derramando chuvas que escondem minhas lágrimas. A partir desse momento, a protagonista fica falando que estava triste e o nosso personagem fica insistindo para saber o que seria. Insistindo tanto que ela fala exatamente isso aqui. Parece que Maxi Som não me ajuda. Se você reparar bem, o meu nome está entre aspas quando ela fala essa frase. Por que seria isso? Na minha teoria, a gente seria o remédio dela. O remédio que ajuda ela a não surtar. Vocês lembrarem bem, no início do jogo estava escrito: escreva o seu nome como no pacote. Como no pacote de um remédio. Mas ok, vamos zerar esse jogo de novo. Vamos voltar um pouco no tempo e vamos tentar zerar o jogo sem invadir o espaço pessoal dela. Voltando um pouco no tempo, ela continua falando aquela parada de quando ela se apressa, os semáforos se apagam e blá 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 blá. Mas não é isso exatamente que a gente quer. Vamos esperar ela falar que está triste. Dessa vez, vamos ficar em silêncio, sem falar exatamente nada. Fazendo isso, ela fala exatamente isso aqui, abre aspas. Já que sou um personagem de um romance visual, quero conversar com quem estiver lendo isso. Ela aperta a cabeça dela com as mãos dela e cria um bloqueador mental. Fazendo isso, ela consegue se comunicar com a gente. Não com o nosso personagem, mas sim exatamente com a gente que tá jogando esse jogo.
Nessa conversa, a gente pode ter certeza absoluta que o nosso personagem era só os remédios dela. Os remédios para deixar ela controlada. Mas eu acho que não deu um efeito muito certo. Então ela começa a falar um monte de coisa e pergunta se a gente estava entendendo o que a gente estava falando. Se a gente digitar sim. Então, ela diz pra gente que prefere não contar o diagnóstico dela. Que prefere que a gente veja ela como ela realmente é. Então ela pergunta pra gente como é ver o mundo através dos olhos dela. E ela diz, desde que algo aconteceu. Ela só vê vermelho para todas as partes. E se você reparar bem, em todas as imagens do jogo, realmente é uma coloração de vermelho muito forte e uma imagem meio psicodélica. Então ela diz que ela já se acostumou com isso há muito tempo. E pra ser sincera, ela até esqueceu como são as outras coisas. Então quer dizer que esse trauma que fez ela enxergar vermelho muito forte já aconteceu há muito e muito tempo. Então ela fala pra gente não perguntar pra ela o que aconteceu, o trauma que fez ela se tornar assim. Só que eu fui um pouco mais insistente e perguntei o que aconteceu. Ela diz que são algumas partes do pai dela, logo depois dele ter se jogado da janela e ter se matado. Depois que eu perguntei isso, ela mostra uma imagem. E ela pergunta o que a gente enxergava nessa imagem. Então ela diz, abre aspas, hoje é a primeira vez que eu consigo comprar algo no mercado sem sérios incidentes. Então ela finalmente fala o motivo dela estar realmente triste. Ela fala que pensa cada vez mais no que a vida dela se tornou desde que o pai dela morreu. Ela diz que tentou vários remédios que ela mal consegue perceber a diferença entre eles agora. No meio da conversa, o nosso personagem, que na verdade é o remédio dela, interrompe a conversa, falando que ela precisa ir pra casa e blá, blá e blá. Você trouxe leite? Oi, mãe. Você trouxe leite? Sim, mãe. Seus remédios novos ajudaram? Sim, mãe. Vá para a cama.